Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Campos França, aluno de Ciências Contábeis pela UNB e venho hoje abordar o tema trabalho infantil. Com o fim de trazer uma maior sintonia com o público-alvo, o seguinte trabalho terá uma representação mais coloquial, para que assim seja compreendido de forma mais didática e direcionada. Mesmo estando no século XXI, esse assunto é tratado como atual na sociedade a qual vivemos. As análises a seguir têm por objetivo levantar inúmeros pontos de vista sobre o mesmo tema e trazer as divergentes e contraditórias opiniões que entravam a polêmica que paira sobre o trabalho infantil. Crianças vendendo doces ou até mesmo passando em bares e restaurantes em busca de pequenas quantias de dinheiro para ter o que comer são cenas do cotidiano brasileiro? Então, essas abordagens, muitas das vezes, não são feitas por livre e espontânea vontade dos nossos jovens, mas sim por uma necessidade de subsistência de sua família. Outrora, vemos também casos de exploração infantil, onde esses responsáveis utilizam de uma visão mais inocente dos seus para poder atingir de forma mais comovente os que passam por esses menores. De outro lado, vemos a utilização de crianças no mercado de trabalho quando estes visam sonhos voltados para o esporte, entretenimento e etc. Jovens que têm um sonho de ser futebolistas, atrizes e demais profissões acabam se tornando parte de um mercado precoce que utiliza de uma escola formadora de futuro sucesso. Sucessos estes que trarão uma rentabilidade inestimável para os reveladores e a vigência de um mercado que se perpetua por anos. O trabalho infantil se torna um assunto deveras sensível de ser abordado, isso por conta da divergência de opiniões entre governos e entidades com ou sem fins lucrativos e, por fim, pais responsáveis. Bom, dessa maneira, o podcast irá se dispor como uma análise que tange dois lados de uma mesma moeda. Por uma perspectiva, o lado bom, rentável e lucrativo que pode abranger o futuro de boas condições de um ser humano e sua família. Outra visão é a da exploração, abuso e privação de necessidade da criança viver seus primeiros anos de vida como uma criança e não como um produto de mercado. Além disso, serão abordados outros artigos e opiniões para referenciar esse assunto que se torna um debate há diversos anos. No Brasil, a história da mão de obra infantil se dá como presente em nossa sociedade desde a época da escravidão. Em 2007, Risini abordou que, para os donos das crianças escravas na colônia e no império, para os capitalistas no início da industrialização, para os grandes proprietários de terra, nas unidades domésticas de produção artesanal ou agrícola, nas casas de família e nas ruas, as crianças pobres sempre trabalhavam. Uma vez que esse tema é dito, vale ressaltar que as crianças nessa época da sociedade brasileira eram consideradas como uma mão de obra dócil e fácil de ter controle. Então, desde seus primeiros anos de vida, as crianças que se encontravam em situação de escravidão já eram utilizadas para um trabalho forçado e, consequentemente, tinham sua perspectiva de vida diminuída consideravelmente. Ouvintes, entendendo que esse período da vida necessita de sua fase lúdica, como forma de proteção ao seu desenvolvimento para com negligência, violência, exploração e opressão, o artigo 227 da Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 1990, passou a realizar um amplo movimento de sensibilização da opinião pública e de pressão política para que essas novas orientações fossem realmente efetivadas. São dados trazidos por Fausto Servini, em 1981, e Carvalho, em 1995. Após a publicação desse artigo 227 da Constituição de 1988, houve a proibição de qualquer tipo de trabalho para menores de 14 anos e, assim, assegurar o direito à profissionalização e proteger a ocupação de aprendizes e demais adolescentes. Com isso, o menor aprendiz ganhou um cargo de técnico profissional seguindo todos os protocolos da legislação em vigor. Mesmo assim, foram encontradas resistências em 1993 por grandes veículos de comunicação da época criticando os esforços do Ministério do Trabalho para acabar com o trabalho infantil em solo brasileiro. Pura demagogia essa do ministro Walter Barelli, do Trabalho, de verberar contra o trabalho de crianças entre 12 e 14 anos,
na lavoura e em outras atividades. Crianças e jovens que poderiam, não fosse uma atividade remunerada, estar nas ruas e engrossar o contingente de abandonados, de carentes, num convívio quase compulsório com a marginalidade. O trabalho de crianças e jovens a partir dos 12 anos ou dos 14 anos deveria ser estimulado pelo Ministério do Trabalho e não criticado. Não está no trabalho o caminho do crime. Está no ócio que o ministro Barelli estranhamente defende para a criança e para a juventude. É incrível. Então, essas foram frases que foram ditas na época por estes veículos de comunicação. Foram exemplificadas. Agora, um representante do povo, vindo do parlamento, o juiz de menores de Salvador, defendia também o trabalho de jovens em condições antagônicas às determinações do Estatuto, que ele considerava irrealista e inaplicável, considerando que a lei é norte, é indicador, mas toda vez que há um interesse social relevante, a lei deve ser contornada. Anos após a criação das medidas protetivas das crianças, foi visto em 2013 que o Brasil vem registrando o aumento dos casos de trabalho infantil. Entre crianças de 5 a 9 anos. Em 2015, o ano da última pesquisa do IBGE, quase 40 mil crianças nessa faixa etária estavam trabalhando e, nas próximas pesquisas, quando elas estiverem mais velhas, vão certamente inflar as taxas referentes ao número de adolescentes que trabalham. Cerca de 60% dessas crianças vivem na área rural das regiões Norte e Nordeste. É inaceitável que crianças de 5 a 9 anos estejam trabalhando. A expressiva maioria delas trabalha com as próprias famílias no cultivo de hortaliças, cultivo de milho, criação de aves e pecuária. São recortes conhecidos e analisados que obrigatoriamente devem subsidiar decisões políticas ou implementação de ações e programas que deem uma resposta a essa grave situação. Foram as palavras de Isa Oliveira, socióloga e secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FNPETI, um dos organizadores da campanha no Brasil. A imensa maioria dos presidiários trabalhou na infância, e esses adolescentes, quando cometeram o delito, já haviam trabalhado ou estavam trabalhando. De que forma o trabalho infantil preveniu a marginalidade deles? Pergunta Marinalva Cardoso Dantas, auditora fiscal do trabalho em Natal, Rio Grande do Norte. Para a auditora, o trabalho é o responsável por diminuir esses índices de criminalidade, o que tiraria as crianças da rua. Como dito anteriormente, a finalidade é de demonstrar as pontas extremas de pensamento acerca de um mesmo tema. Serão abordados dados e falas que apoiam o trabalho infantil. O maior expoente daqueles que defendem o trabalho infantil é a correlação dele e o esporte. Cerca de 3,5 milhões de crianças e adolescentes no Brasil, entre 5 e 17 anos de idade, têm vontade de ser esportistas. Mas até que ponto o lazer se torna uma profissão? Na opinião da psicóloga Juliana Gebrim, a infância, assim como todas as fases da vida de uma pessoa, precisa ser vivida, não pode ser interrompida. E a relação do indivíduo com o esporte não pode ser diferente. Para a criança saber lidar com isso de uma forma equilibrada, tem que ter um planejamento tanto dos pais quanto dos treinadores. Se a criança for muito competitiva, quadros de estresse e dificuldades em lidar com a perda, ansiedade, depressão, entre outros distúrbios. Alerta. De acordo com o artigo 403 da CLT, é proibido qualquer trabalho de menores de 16 anos de idade, a não ser na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. A norma também está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 60 e 69, e na Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 33º. Com relação ao esporte, a lei chamada de Lei Pelé garantiu a proteção específica dos atletas mirins. O artigo 29º diz que o primeiro contrato especial de trabalho desportivo,
cujo prazo não poderá ser superior a 5 anos, só pode ser assinado a partir dos 16 anos. Além disso, a Lei Pelé prevê que os atletas devem receber auxílio sob forma de bolsa de ensino. A maioria dos clubes de futebol, por exemplo, tem sua contabilidade de uma maneira muito marginal. Então, o empregado, sabiamente pela imprensa, ganha 200 ou 400 mil reais e tem registro de carteira de 30 ou 40 mil. Ou seja, é tudo à margem da lei. Com o menor, mais ainda. A diferença é que há, muitas das vezes, uma complacência das famílias. Palavras concedidas pelo juiz do trabalho Urgel Lopes. Em 2003, uma nova e profunda alteração da Lei Pelé, feita pela Lei 10.672 de 2003, que criou a figura da aprendizagem desportiva e passou a exigir que as entidades formadoras propiciassem uma série de garantias aos atletas em formação, como assistência médica e odontológica, alojamento, alimentação e acesso à escola. Dessa forma, o legislador incentivou entidades privadas a investirem em estruturas físicas, além de pessoal especializado para a formação de novos atletas, além de prever uma série de obrigações e garantias visando a proteção integral do adolescente. Infelizmente, encontrada uma falha em meio legislativo ao estabelecer o que diferencia a prática de esportes autorizada da proibida para menores de 14 anos de idade. A falta de precisão dos conceitos, além de provocar equívocos na interpretação da norma, exige da doutrina a construção de parâmetros a partir dos dispositivos legais vigentes que balizem o que é permitido e proibido. Agora, voltando para os aspectos gerais que pode ocasionar o trabalho infantil além das raízes históricas de uma nação. As crianças podem ser levadas ao trabalho por inúmeras razões. Na maioria das vezes, o trabalho infantil ocorre quando as famílias enfrentam desafios financeiros ou incertezas, seja devido à pobreza, doença súbita de um cuidador ou perda de emprego de um assalariado principal. As consequências são assombrosas. O trabalho infantil pode resultar em danos físicos e mentais extremos e até mesmo a morte. Pode levar à escravidão, exploração sexual ou econômica. Em quase todos os casos, impede as crianças da escola e dos cuidados de saúde, restringindo seus direitos fundamentais e ameaçando seu futuro. Seja qual for a causa, o trabalho infantil agrava a desigualdade e a discriminação social e rouba a infância de meninos e meninas. Ao contrário das atividades que ajudam as crianças a se desenvolverem, como contribuir para tarefas domésticas leves ou assumir um emprego durante as férias escolares, o trabalho infantil limita o acesso à educação e prejudica o crescimento físico, mental e social das crianças. Especialmente para as meninas, a tripla jornada de escola, trabalho e tarefas domésticas aumenta o risco de ficar para trás, tornando-as ainda mais vulneráveis à pobreza e à exclusão. Além da pobreza, os hábitos culturais no Brasil também desempenham um papel significativo do trabalho infantil. Nas áreas empobrecidas do Brasil, a maioria das pessoas que hoje são pais começou a trabalhar antes dos 8 anos de idade, problema sério em contraste com as suas contrapartes ocidentais mais ricas. O problema do trabalho infantil fica, assim, preso a um ciclo geracional. Uma terceira razão para os pais mandarem os filhos para o trabalho diz respeito à condição das escolas públicas brasileiras. Em áreas rurais escassamente povoadas, as escolas primárias estão localizadas longe umas das outras, e as escolas secundárias só existem nas cidades maiores. Essas escolas estão geralmente mal equipadas e em más condições estruturais devido à falta de financiamento. Oficialmente, a educação é obrigatória para todas as crianças de 7 a 14 anos no Brasil, mas a exigência é pouco aplicada. Há muitas famílias pobres que vivem em favelas e áreas rurais que não podem comprar uniformes escolares, livros e passagens de ônibus necessárias. Grande parte das crianças que trabalham em áreas rurais frequentam a escola por menos de 4 anos, e apenas uma em cada 8 crianças que vivem em uma favela vai à escola. De forma simplificada, as formas de trabalho não são temas fáceis de se combater, uma vez que a população com baixo acesso à informação e infraestrutura se torna, em algumas situações, impraticável a conscientização dos brasileiros acerca do trabalho infantil. Não só por isso, mas também por diversas ocasiões onde a cultura em que a criança deve aprender a trabalhar desde cedo para poder ter fibra para promover um futuro próximo. Assim, caros ouvintes, chegamos ao fim do podcast acerca do trabalho infantil.
que teve por objetivo trazer todas as nuances acerca desse tema.